Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a live aqui no Instagram da CP3 Consultoria. Hoje vamos falar com o Marcelo Coelho, nosso parceiro e advogado da Coelho Advocacia. Então vamos estar falando um pouquinho sobre marcas, sobre empreendedorismo, sobre algumas coisas aí do mundo empresarial. Vamos tirar algumas dúvidas sobre esses temas, né, de registro de marcas, de patentes, enfim, a gente vai discriminar bem aí durante a live sobre alguns assuntos. Já vou chamar o Marcelo aqui. O papo aí, dar uma boa noite para ele, que ele possa se apresentar. Boa noite, Rafael, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Marcelo aí que Opa. Vai com a gente aí, vai nos falar bastante hoje sobre a importância de ter uma marca protegida, né? Então, nesse mundo de hoje que é muito difícil de se criar, né? Então, tem que cuidar dos plágios aí, das cópias aí. Então, apresentar aí o Marcelo. Pessoal, eu já apresentei ele aí, então. Eu só quero dizer para o Marcelo ficar bem tranquilo, né? Primeira live dele. Então, Marcelo, com certeza teu conhecimento aí vai ser de grande valia para todo mundo e aqui não tem muito segredo, é só falar mesmo que a gente sabe, tu é um cara que sabe muito, então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, né? Eu e o Rafa ficamos muito felizes aí. É um assunto que requer um conhecimento muito grande, né? Então, a gente está trazendo realmente um cara que entende do assunto aí e, mais uma vez, muito obrigado e se tu pudesse apresentar, contar um pouco aí da tua história, depois a gente começa a falar aí do assunto. Beleza. Estão me ouvindo certinho? Sim. Tá. Então tá. Boa noite, pessoal que tá ouvindo aí. Rafa e Joel, primeiramente mesmo eu quero dizer para vocês parabéns pela iniciativa, tá? E como tu disse mesmo, é um conteúdo difícil, é um conteúdo que muita gente não tem conhecimento e como que funcionam esses sistemas, né? Então, hoje nós vamos estar dando a oportunidade aí do pessoal entender. Parabéns mesmo pela iniciativa. Tá, como tu me apresentaste, meu nome é Marcelo Coelho, eu sou advogado, eu me formei faz um ano, agora em agosto, completo um ano de advocacia. Estou trabalhando nessa área, vendo como é que é o registro, como é que funciona, estudei esses sistemas, né? E quando eu fui estudando, eu fui tendo mais curiosidade para entender e acabou de a gente se encontrar e acabar fazendo essa live, né? A convite de vocês. Então, já deixo aí de novo meus parabéns, tá? O pessoal já está entrando aqui, já está comentando, um monte de amigo meu aqui. Sim, sim. Olha, todos os comentários são todos amigos meus. A sorte que tu é famoso, Marcelo. Pois é, quem dera, né? Não, mas é isso aí, então estou pronto aí para falar um pouco para vocês também, para a gente compartilhar, né? Aprender um pouco sobre a parte de marketing, do cuidado que um empresário tem que ter, né, com essa área. Então, vai ser um bate-papo bem bacana mesmo. A gente teve que afastar um pouquinho o notebook aqui, né? Que a gente está no celular, mas estamos tentando ajustar eu e o Rafa aí, se ficar ruim, se tu vai avisando aí também, Marcelo. Não, agora tá tranquilo, dá para ver os dois aí, tranquilo. Show de bola. Então, para a gente começar falando, né, Marcelo? Hoje a gente está num mundo que, para empreender, tem muita gente entrando nesse mundo, né? E muita gente, claro, faz negócios que já existem, né? Vende produtos que já estão no mercado, então não precisa, digamos assim, registrar algumas coisas, enfim, mas falando do empreendedorismo em si, né, hoje existem muitos desafios, né, eu e o Rafa, a gente passa por muitos desafios aqui que a gente vê dos empresários, gente querendo iniciar negócio, né, tentando achar soluções dentro do seu negócio para que tenha uma marca mais forte, consiga vender com uma margem melhor, enfim. Então, assim, hoje existem muitos desafios dentro do ramo empresarial, né? E obviamente, que o que a gente vai falar aqui hoje, que é a questão da marca, né? O que a marca de sucesso ela traz para dentro do negócio do empreendedor. Enfim, a marca hoje, ela acaba auxiliando muito, porque tu não vende só produtos, né? Hoje os produtos são muito iguais e o que te diferencia é tua marca, teu atendimento, enfim. Então, a arte de ser empreendedor não é só comprar e vender produtos, né? Então, existem muitas coisas. E hoje a gente vai tratar de um tema que é muito importante, né?
Então o Rafa também pode... Justamente ainda mais nesse mercado que está cada vez mais competitivo, os produtos, as mercadorias, os serviços estão cada vez mais acessíveis, tem a todo lugar, a oferta está em todo lugar, então está cada vez mais difícil buscar o seu espaço no mercado. Então, quanto mais profissional ser isso, quanto mais certinho a gente fazer as coisas, planejado, enfim, pensar em tudo, com certeza mais longevo vai ser o nosso negócio. E, Marcelo, já vou começar aqui para te passar a bola para ti, né? A evolução da tecnologia, ela começou mesmo efetivamente, digamos, há 100 anos atrás, né? Que foi com as guerras, com a Revolução Industrial e tudo mais. Mas tem um ponto aí que é muito importante, que a gente até conversou, né? Que é a questão da propriedade industrial, do registrar a sua ideia, né? E isso possibilitou que o quê? Que financiamentos privados, que financiamentos fossem possíveis, que se tivesse confiança naquele projeto, né? Então, quando um empreendedor lá em 1940, 50, inventava alguma coisa, ele já fazia aquele registro para quê? Para que ele tivesse a segurança de poder investir naquele projeto no longo prazo e outro maluco não fosse lá roubar a ideia dele, né? E tem um filme que eu gosto muito, que é a invenção do para-brisa intermitente. O nome do filme do limpador de para-brisa intermitente. O nome do filme é Jogada de Gênio, é uma história real. O Bob Killian, ele inventou o para-brisa e foi vender para a Ford. E a Ford aceitou, só que ela roubou o projeto dele e depois disse para ele que ele não era dono daquele projeto. Ele passou a vida inteira tentando provar que ele era dono daquele projeto. Ele ganhou depois de 10, 15 anos, perdeu a família, enfim. Então, mostra bastante a importância desse assunto, né? Então, já quero passar para ti aí, para ti poder já passar teu conhecimento para nós e a introdução está feita. Uhum. Como falaram corretamente ali, realmente vai aumentar muito o número de empreendedores, né? O Brasil já não é mais aquele país da renda fixa, dos juros, 14% ao ano, né? Baixando as taxas de juros. Então, só tem que correr para o empreendedorismo, né? Só que a gente precisa entender como é que funciona essa proteção para a gente não tomar, né, lá depois de trabalhar tanto para construir uma marca, para construir a sua empresa, e acabar perdendo tudo de uma hora para outra, né? Reconstruir tudo. Porque é igual eu, que sou formado há pouco tempo, tenho que construir o meu nome, e daqui a 10 anos eu cometo um erro, vou ter que reconstruir tudo de novo, né? É complicado. Então, se aplica a mesma teoria. E, claro, tem uma proteção histórica, tá? Eu vou começar falando sobre a proteção, porque o nosso tema da live mais é a marca, né? A marca, ela é um dos direitos da propriedade intelectual. Eu vou explicar mais para frente. Mas eu queria mostrar para vocês que a marca não é algo novo, né? Lá na antiguidade, os pastores, eles já marcavam o seu rebanho com um sinal distintivo. Para quê? Para caso fosse para o vizinho, fosse furtado, ele poderia saber onde é que está o animal dele, né? Ou prender quem foi que pegou. Então era um sinal distintivo, só que não era com cunho comercial, veja, é só para achar, né? Sim. Depois ele começou a ser aplicado como comercial também. Aí lá nos registros antigos, tá? Eu estou me baseando tudo isso de história nesse livro aqui, tá? Sobre marcas, eu até recomendo, não sei se está aparecendo aqui. São 500 páginas, então eu estou fazendo uma sucinto aqui, tá? Show de bola. Tem os registros entre 5.000 e 2.700 a.C., que eles já usavam nos jarros, nos vinhos. Ele falou até em queijo aqui, não sei como é que fizeram para achar, mas né, um sinal distintivo para diferenciar da concorrência. Então, já tinha essa aplicação da marca antigamente, né? Claro, talvez não tenha propriedade industrial, os patentes, talvez não tivesse, mas das marcas tinham, para diferenciar quem fazia. E lá no Império Romano, ali agora a gente está falando em 27 a.C., já tinha essa proteção ligada ao nome de quem fazia. Então, digamos assim, se eu fizesse jarros de barro, eu colocava Marcelo Mano, que era o quê? Das mãos de Marcelo. Então, eu sabia quem estava fazendo e eu tinha confiança. Então, quanto melhor eu fosse, um artesão, né, um escultor de jarros e tudo, eu tinha mais credibilidade. E assim foi evoluindo o mundo. Na Idade Média também tem alguns registros, tá? Eu vou passar superficialmente, mas era nas guildas, que é tipo um sindicato,
junta comercial, que era tudo ao mesmo tempo, que não tinha um Estado forte, então registrava ali, tinha umas leis assim. Mas começou mesmo, como tu falou, há 100 anos atrás, que foi quando tinha a internacionalização, né, da rota de comércio e exportações, que daí se viu a necessidade de proteger a nível internacional esses direitos, né? Então, o que os países fizeram? Já na modernidade, aqui estamos falando, né, 1900, né, 1883, os países sentaram e decidiram o seguinte: olha, nós precisamos estabelecer um mínimo que todos protejam, para dar uma segurança para a gente poder evoluir economicamente. Então, os países sentaram lá em Paris, né, o nome da Convenção da União de Paris, e fizeram esse tratado internacional, e os países que assinaram esse tratado, eles internalizaram como uma lei esses direitos mínimos. O Brasil foi um dos 10 primeiros, para ter noção, e hoje em dia 170 países assinam esse acordo, então vale esse mínimo protetivo, né? Então, 170 países, tem 200 e poucos países no mundo, depende qual é a organização que conta, praticamente o mundo inteiro. Pelo menos as grandes potências todas assinam, né? E precisa de ser protegido e proteger também, né? Para ser protegido. Então seria basicamente isso, a evolução histórica, né? Então, a partir do momento que fez essa Convenção da União, aí já entramos na Idade Moderna, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para o nosso ouvinte, né, para poder entender certinho como é que funciona essa proteção, eu preciso mesmo estruturar, tá? Nós temos a propriedade intelectual. Essa propriedade intelectual que está acima é tudo aquilo que decorre do intelecto humano, da criação humana, que a gente pode se apropriar. E dessa propriedade intelectual, daí decorrem os direitos diferentes. Aí, né, no Brasil, eu estou usando aqui a lei do Brasil, tá? Então temos a propriedade intelectual e nós temos os direitos que decorrem, tá? Eu vou ler para vocês o artigo da Constituição Federal, tá aqui a Constituição, ó, é o artigo 5º, aquele famoso artigo que sempre está na TV, que é a vida, o direito à vida, a liberdade, a honra, sabe? Dentro deles lá, nós temos um inciso, que é o 29, tá? O inciso é aquele número romano, para quem quiser ler depois, tá? Diz assim, ó: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção de criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, olha a importância, já um direito, isso aqui é um rol de direitos fundamentais, tratado junto com a vida, com a liberdade de crença. Então, olha a importância que é dado. Essa proteção é justamente para isso, para poder ter uma evolução, ter uma melhoria, né, um desenvolvimento tecnológico e produtivo. E como é que é estruturado? Então, temos aqui a propriedade industrial e decorre os direitos. Aqui a gente já viu um, que ele vai ser estruturado da seguinte forma, tá? Eu elencar 4 principais aqui, que é o quê? O direito autoral, tá? A propriedade industrial, a lei de software, computador, e também a lei Pelé. Eu incluí a lei Pelé aqui, tá? O autor aqui no livro dele, ele não incluiu, e também no curso que eu fiz não incluiu. Mas eu quero só para fins didáticos dizer que quando se trata de esporte, desporto, tu não precisa registrar a marca, é mera declarativa, eu vou explicar depois, porque essa lei ela diz que não precisa. Então, o brasão de clubes, de times, o hino, os mascotes, eles são protegidos por essa lei, tá? Até os apelidos dos jogadores, como Pelé, Zico, também é protegido por essa lei, tá? Então, vamos deixar de fora essa aqui. Depois aqui eu falei da lei de software, então tudo que é programa de computador, aplicativo, tem uma lei específica, tá? Então, vamos tirar também. Sobrou aqui o direito autoral e o direito à propriedade industrial, certo? No direito autoral, nós vamos proteger aqui toda aquela criação humana que enriquece o mundo artístico, científico, cultural e literal. Então, é para enriquecer esses mundos, não é simplesmente para ganhar dinheiro. Então, o que está protegido pelo direito autoral? Está protegido os filmes, as músicas, os livros, entendeu? A obra das pessoas que elas fazem. Então, fica aqui protegido no direito autoral. Tá? Aqui também, no direito autoral, os personagens também são. Então, os super-heróis, né, histórias em quadrinhos, ali a Turma da Mônica, por exemplo, é aqui. Mas olha só, o Ronald McDonald, por exemplo, não é protegido como direito autoral. Mas por quê? Porque ele não é um personagem de história em quadrinho de filme. Ele é ligado com um produto ou um serviço da indústria. Que ele quer vender ligado à marca. A marca McDonald's, que é vender lanches, a indústria alimentícia. Então, ele não é registrado como direito autoral. Ele é registrado como marca, tá? Depois eu vou explicar ali onde é que se encaixa.
Mas só para ver essa diferença. Então, às vezes, pode causar confusão quando a gente está falando nesses assuntos. Então, tiramos o direito autoral e ficamos aqui, então, com o que a gente vai tratar hoje, que é a propriedade industrial mesmo, tá? O que está protegido dentro da propriedade industrial? Nós temos a proteção às patentes, ao desenho industrial e às marcas, que é o que nós vamos falar mais aqui hoje, né? Seria, essa seria a estrutura, né? Só um parênteses aqui, o pessoal que está nos assistindo aí, tiverem dúvidas e perguntas em relação a isso, fiquem à vontade aí para perguntar. O que a gente souber responder, a gente responde agora, o que não souber, a gente vai atrás e depois... Pois é, eu não sei se vai dar tempo de uma hora, porque olha, que coisa tá falando. Mas então essa é a estrutura, tá? Ô Marcelo, tem dois exemplos bem interessantes da questão da patente e são exemplos diferentes, né? O primeiro exemplo é uma pílula azul aí que a galera conhece bem, né? Que é o Viagra, né? O Viagra, antes ele era produzido por uma única empresa que registrou essa patente, né? E aí, depois de um certo tempo, isso se torna propriedade de todos, né? Aí tu pode falar melhor os termos aí. E aí, o que acontece? Outras indústrias farmacêuticas podem fazer aquela fórmula, né? Então, isso acaba abrindo a fórmula para concorrentes. Claro, tu nada num oceano sozinho por algum tempo, porque tu fez a descoberta, mas depois tu involuntariamente, mas dentro da lei, tu abre essa produção para os demais. E aí um outro tema que o Rafa vai falar também é uma coisa muito interessante dentro dessa patente. Até vou ler aqui o exemplo, que é um pouquinho mais extenso, mas o exemplo é da Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola ali é o Trade Secret, né? Que é o segredo industrial, que é o domínio público e a expiração de prazo. Eles não pedem a patente, preferem manter a forma de segredo industrial. Então, eles não registram isso. Eles mantêm esse segredo para ninguém, para não ser revelado, né? Até hoje todo mundo brinca, né? Eu queria descobrir a fórmula da Coca-Cola. Isso aí, então, é guardado a 7 chaves. Então, passamos a bola. E tem uma lenda aí, né, que esse segredo ele tá em 5 continentes, né? Cada parte do continente tem um pedaço da fórmula. Então, olha só, é uma estratégia, né, diferente da Viagra que a gente falou, né? O que acontece? Eu não registro a fórmula, corro o risco de perder, mas também ninguém vai me roubar, né? Então tem toda essa estratégia aí. São 5 pessoas, né, que sabem dessa fórmula aí. Se alguma morrer, vai ter que deixar escrito no testamento, né? Não sei como é que ele deve fazer, mas olha, no leito de morte ele tem que contar para alguém, né? Não sei como é que funciona. Mas é o que diz a lenda, né? Então, assim, sobre esse tipo de proteção, realmente as empresas preferem, né, quem está desenvolvendo tecnologia, o conhecimento prefere deixar em segredo, porque, como eu falei, como está na Constituição mesmo, é um período temporário, né? Ele tem um fim, é por um certo prazo. Então, como é que funciona aqui dentro da lei da propriedade industrial, né, da patente, o desenho industrial e as marcas? Como é que funciona? O que a patente é, né, tecnicamente falando? A patente ela é a proteção à atividade inventiva do ser humano. Ah, mas Marcelo, precisa inventar a roda para ter uma patente? Não. Nós temos 2 tipos de patente. Nós temos a patente de invenção, que daí tu inventa uma tecnologia, um produto, uma fórmula nova e patenteia. Ou então tem a patente de modelo de utilidade. Esse modelo de utilidade é uma invenção, é uma melhoria a uma tecnologia que já existe, algo. Por exemplo, todo mundo que está nos assistindo agora está olhando para uma tela do celular, correto? Então, tela de celular já existe. Só que agora, em novembro de 2019, a Samsung fez o depósito de patente nos Estados Unidos e também fez na Coreia, tá? Em novembro agora de 2019, da tela SAMOLED, que é a tela com a tecnologia AMOLED com S na frente de Super. Então, Super AMOLED é a tecnologia de uma tela que vai vir no Galaxy S11 e que outras empresas não poderão usar, porque está patenteado. E qual que é o prazo de patente? Quando é de invenção, é um prazo de 20 anos, tá? Prazo de 20 anos quando é invenção, e quando for de modelo de utilidade é de 15 anos. Então é diferente esses 2 prazos. Mas de quando? De quando eu deposito, tá? Eu deposito, digo assim, ó, olha, o órgão responsável. No Brasil é o INPI, né? O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal, como se fosse o INSS. Só que daí para registro de propriedade. Então,
Eu digo assim, NPI, eu quero registrar, faço o depósito, tá? Aí dali começa a contar. Um prazo de depósito de patente para julgar tudo demora uns 12, 10 anos, tá? Só para ter uma noção. Mas aí a proteção seria nesse tempo inteiro, tá? O desenho industrial é diferente, tá? O desenho industrial, o que ele é? O desenho industrial, ele é a proteção da forma do produto. Então, eu desenho um produto e eu protejo ele. Tipo um carro, é o próprio produto, o desenho do próprio produto é protegido pelo desenho industrial. Se eu inventar uma cadeira agora, toda estilizada, uma mesa, eu vou registrar o desenho industrial e só eu vou poder produzir aquilo ali. Então, olha que interessante. Então, se eu fizer aquelas cadeiras, eu estava olhando há pouco tempo, aquelas Charles Holmes, sabe? Que ele é um design de produto que ele registra e só ele pode fazer. Pode ver que é uma das cadeiras mais caras, assim, sabe? Aquela poltrona que deita. Então, isso agrega valor também quando tu é Marcelo, exclusivo. Oi. aproveitando o momento, a questão da vacina do Covid, por exemplo. Existem inúmeros laboratórios fazendo inúmeros testes, né, e as formas possivelmente não serão parecidas, e então, nesse meio tempo de teste, eles têm que registrar, porque se for vender em escala, vai acabar ele protegendo a forma deles. É mais ou menos assim que funciona. Não sei se tu pode nos ajudar com isso. Tu pode ver que cada laboratório que está produzindo, né, cada centro de pesquisa, né, tem nos Estados Unidos, tem da China, da Vivac lá, não vou lembrar os nomes agora, mas tem na Inglaterra, tem as que já estão na terceira fase de teste. Todas elas estão, só que cada uma está chegando no resultado de uma forma e uma tecnologia diferente. Tá? E aí a gente vai ver como é que vai ser os registros, mas o que tu pode fazer? Para proteger, quando tu tá prestes a descobrir uma tecnologia, tu não precisa esperar tu descobrir. Tu pode registrar, já fazer o depósito e pedir para o departamento sigilo por um determinado período. No Brasil é 18 meses. Não, 180 dias. Eu acho que é 180 dias. Agora não me lembro certinho, mas é 180 dias. Depois eu confirmo aqui na lei para mostrar para você, mas acho que é 180 dias. Então, tu pede ali esse período para te poder concluir a tua produção e já está com o depósito feito, entendeu? Então, eles têm esse dever de sigilo. Aqui, como é esse caso da vacina, tá? Acredito que vai ter uma flexibilização também por causa dos direitos humanos e tudo que está envolvido nesse caso. Ou vai ter um financiamento mais forte e eles vão ceder a fórmula para produzir mais e ganhar em cima, vão ter que se adaptar, sabe? Não vai ser algo como é que eu posso ser... que eu quero só para mim, é egoísta, não vai ter que ser relativizado de alguma forma, entende? Até porque se tem uma necessidade que se descubra. Então... Isso, então, e alguns governos também já estão financiando propriamente para poder ter prioridade. O Brasil está apoiando a chinesa e está apoiando também a de Oxford. Então, o Brasil já tem, quando sair o teste ali, a terceira fase, o Brasil já tem 62 milhões ali de doses prontas. Já vai ser produzido no Brasil no Instituto Butantan. Então, está tendo muito disso nesse caso, né, específico. Mas é bem isso mesmo, tu chega na fórmula de determinadas tecnologias diferentes, cada um pode proteger. Mas se é a mesma, né, chegando, então vai conseguir essa proteção aí quem chegar primeiro. Dessa forma. E dito tudo isso aí, né, Marcelo, também tem aquela importância que os produtos, com o passar dos anos com as marcas, que vão agregando valor ao produto, né? Então, a gente tem diversos produtos que façam a mesma funcionalidade. A gente tem diversos smartphones, mas, por exemplo, da Apple tem uma força da marca, então tem um valor agregado. Então, as camisas, uma Lacoste, sei lá, computadores ali, tem a Dell, a Nike no ramo esportivo, enfim, eles podem comprar do mesmo fornecedor a matéria-prima, mas por ter uma marca tem um valor agregado, então sempre é muito importante, né? Então essa consolidação vem durante um tempo, né? Depois que tu cria uma marca forte, o produto ele se vende, vamos dizer assim, que ele se vende sozinho. Hoje em dia, a gente até brinca que tudo virou commodity, né? Então, assim, os produtos são muito parecidos, né? Claro que tem uma diferenciação em algum, por exemplo, roupa tem um tecido, enfim, mas os produtos estão cada vez mais parecidos. E o que está diferenciando? É a marca forte, né? E o que a marca traz? Que tipo de posicionamento que tu está no mercado?
A marca, tu precisa chegar se, quando tu vê uma marca, tu sabe se ela tá no premium, se ela tem um atendimento bom, se o produto é o bom, né? Enfim, então, quando tu visualiza uma marca, tu já conhece as características dela. Quando tu conhece é porque a marca é muito forte, né? Então, aí que entra nosso tema aqui de hoje, que é a marca de sucesso, né, para o negócio. E existem outros modelos, né, quando tu faz franquias, tu libera essa questão da marca para teus franqueados, mas tu cobra por aquilo, obviamente, né? Enfim, tu libera esse usufruto para terceiros, ou tu pode ter lojas próprias e distribuir tua marca pelo mundo inteiro, né? Então, Marcelo, já te repassando aí, vamos dizer, eu quero registrar uma marca hoje, qual é o procedimento, onde eu devo ir, que tipo de coisa eu devo fazer para eu poder registrar a marca, que obviamente não é porque eu vou registrar uma marca que a minha marca vai se tornar forte amanhã, né? E só mais um detalhe, uma outra coisa também, além dos produtos virem um histórico muito bom, um passado glorioso, vamos dizer assim, das marcas e tal, e muito em cima de artistas famosos fazendo a propaganda daquela marca e tal, uma coisa muito importante também agora que está acontecendo bastante é qual é o papel dessas empresas perante a sociedade, né? Um exemplo de uma marca aí que está vindo muito forte com essa pegada ecológica e tal, é a Reserva, por exemplo. Ela está com os valores agregados aí em cima do produto, mas sempre batendo no ecológico e tudo mais, como é que se diz, na sustentabilidade e tudo mais. Então, também tem disso, né? Das empresas, o seu papel na sociedade também é muito importante para agregar valor à marca. Com certeza, com certeza. Quanto mais valor a minha marca tem, mais caro eu posso cobrar, né? Até tem. Meu irmão estava comentando esses dias, eu esqueci o termo, na verdade, se o Júnior puder falar aí nos comentários, que quando tu compra um iPhone, tu não está comprando um celular, tu está comprando o quê mesmo? Foi um autor, nesse sentido de marketing, que falou de tão forte que é o marketing da Apple, tu está comprando como se fosse uma joia. Mas ele falou um termo, se o Júnior puder falar aí, e não lembro agora. Hoje quem tem iPhone compra o status, né, Marcelo, também? Querendo ou não, é um aparelho muito bom, né? Mas, claro, quem tem iPhone... É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, quem tem o iPhone está comprando o status junto, né? E por que compra o status? Porque a marca é muito forte, né? Eles revolucionaram o mercado de telefones, né? Antes nós tinha Nokia, aqueles tijolinhos, tinha celular que abria, eles vieram para revolucionar mesmo. E depois que eles implantaram isso, a marca deles explodiu, né? E um dos fenômenos também é tu não se preocupar mais onde é produzido, né? Tu se preocupa com a marca. A marca garante a qualidade, né? O valor dela, né? Então, eu não sei de onde é que esse celular que eu tô aqui foi produzido. Se é na China, Vietnã, né? Os tênis, Nike, que é a maioria do Vietnã e tal, Indonésia. Não me preocupo. Eu compro a marca e eu confio na qualidade da marca, né? Ser confortável, esse tipo de coisa. Então, ela agrega muito valor, assim. Então, para poder explicar, então, rapidamente, para o pessoal poder se situar um pouco também como funciona essa proteção, né? Eu preciso voltar um pouco e falar ali os tipos de marcas que existem, tá? As naturezas delas. São três, tá? A gente está falando aqui basicamente de uma, que que são as marcas de produtos e serviços, tá? Mas elas existem outras duas também, que são as marcas certificadoras, tá? Que essa não tem interesse econômico, mas só para que o pessoal possa saber que existe, que são aquelas marcas que certificam outros produtos. Tipo, nas margarinas vem aquela da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vem com a marca. Então, é aprovado, significa que aquele produto é bom, agrega valor, muito. Os cursos de direito, eles têm o selo da Ordem dos Advogados do Brasil, até o da Unesco, quando eu me formei, tinha. Eles botam, por quê? Porque agrega valor ao serviço deles. Então, existe isso aí. Só aproveitando, né, nós temos alguns clientes aqui que buscam em produtos alimentícios o selo orgânico, né? E isso é muito importante na hora da venda. E bem isso aí mesmo. Aquele selo, ele não tem interesse comercial, mas ele agrega valor. Então, só para poder falar um pouquinho sobre isso. E tem também esse boletim. É muito forte o selo ISO 9001, né? O selo de qualidade desse produto, né? A Renner exige a BVTEX, né? Enfim. É isso aí, ó. Bem isso aí mesmo. É bem nesse sentido aí mesmo.
Então, e também tem a outra, né? Outra natureza seria a coletiva. E a coletiva tem um intuito, sim, tá? De valorizar também, que são a união de empresas de determinada região que elas se unem e criam um polo para poder agregar valor ao produto. Por exemplo, cooperativa dos produtores de vinho da Serra Gaúcha. Tem aquela lá, tu sabe da procedência, entendeu? Tem também de calçados de Franca, lá em São Paulo, que sabe que tem procedência, os calçados são produzidos lá. Outros exemplos podem ter, mas vamos ficar só nesse, para entender assim. Então, as empresas se unem, seria o mesmo que no Sombrio fazer a cooperativa da indústria têxtil de Sombrio. Aí sabe que aquele produto, aqueles tecidos vem dali e tal. E por último, daí é de produto e serviço, que é a que a gente está falando aqui, que a empresa cria a marca, né? E vai botando seu produto em cima daquela marca, tá? Mas a marca, como a gente tem que ter bem em mente isso, nós vamos falar sobre a degeneração dela, é que a marca, ela serve, ela não se confunde com o produto. A marca ela é só um visual, que tu bata o olho do consumidor e ele consiga saber a empresa, a atuação da empresa, o histórico, né, a confiança, mas ela não é o próprio produto, né? Então tem que ser bem diferenciado isso, né? E como é que essas marcas se apresentam? Agora eu vou chegar na parte dos exemplos. A lei da propriedade industrial, tá? A lei é a Lei 9279, ela é de 1996, tá? Ela regulamenta aquele tratado internacional, que o Brasil faz parte, que busca coibir a concorrência desleal, né? Aquilo que a gente estava falando no início. E como que se apresenta aí, né, dentro dessa lei da propriedade industrial as marcas? Elas se apresentam de 4 formas, tá? Nominativa, figurativa, mista e tridimensional. Na nominativa, a gente está protegendo só o nome, escrito por extenso. Volkswagen, Fusca. Só a marca, por extenso. Tá? Eu faço o pedido, então não tem nada de estilo diferenciado. Aí eu tenho a figurativa. A figurativa é a imagem. Lá os personagens que eu falei no início, aqui, se não tiver escrito nada, né, palavras, nada, ela vai se encaixar como figurativa. Tá? E também aquele símbolo da Nike, lá os 3 negócios, aqui o da Nike, assim, o da Adidas, aqueles 3 coisinhos, então são só figurativos, não tem nenhum escrito. A mista, daí eu misturo um pouco dos dois. A de vocês, digamos, se a gente for registrar aqui a CP3, vai ter que se encaixar como mista, porque tem letra e número, mas olha só o estilo que ele está diferenciado. Então ele tem que ser. E aonde eu ia citar aqui também, e eu quero aproveitar esse gancho, que o Ayrton Senna, ele tem a cena dele, a marca dele, que é Senna, escrito por extenso embaixo, e em cima tem um S, que forma uma chicane, né, que são 2 curvas, e a marca dele é registrada assim como mista. Por quê? Porque tem o desenho e tem o Senna por extenso. E por que eu quis citar ele aqui? Porque ele está morto e leva o nome dele. Pode continuar? Pode registrar. Fica aí com os herdeiros, autorização da família, né? E a dele está registrada antes mesmo dele morrer, lá de 80 e poucos, a marca. E está no nome da empresa, a Ayrton Senna Empreendimentos Limitada. Até eu confirmei ali, fui ver para trazer aqui essa informação. Então pode, tá? Depois da morte. Eu só queria citar isso aqui. Então, e depois nós temos a tridimensional, né? Que é a última ali de como ela se apresenta. A tridimensional, olha só, tem que diferenciar do desenho industrial, tá? Aqui nós estamos falando da embalagem do produto. Lá era o próprio produto o desenho. Aqui é a embalagem, como ele se apresenta para o público, tá? O maior exemplo que a gente pode citar aqui são as garrafinhas da Coca-Cola. O produto é a Coca-Cola, o refrigerante. Sim. A garrafinha, aquela ela é uma marca tridimensional e ela é registrada. Aquela garrafinha ela é protegida. Outras empresas não podem fazer. E o que é o bom de ser registrado como marca? É que a marca, eu não cheguei a falar antes, a marca, a proteção dela, ela é por quanto tempo tu quiser, tá? Ela é de 10 em 10 anos. Só que tu pode prorrogar quantas vezes tu quiser. Então eu tenho prazo de 10 anos, eu prorrogo. Então eu nunca perco a marca. Então aquelas garrafinhas da Coca-Cola, se eles forem prorrogando, nunca vai cair em domínio público igual o desenho industrial, entende? Então isso é bom. Outro exemplo é aquela caixinha triângulo da Toblerone, vem triangulinho amarelo naquelas cores, então ela é registrada como marca naquele sentido. Só ela pode ser daquele jeito, se apresentar, que o consumidor está acostumado a comprar daquele jeito. Então, se eu fazer uma igual, eu vou estar levando o consumidor a um engano, a cometer um engano. Isso não pode, é proibido pela lei, entende? Então, olha só, interessante esse tipo de coisa, distinguir o desenho industrial. Por isso que a gente tinha que falar de tudo, né? Meu medo era não dar tempo, mas fica bem claro. Não, fica tranquilo. Vai na fé. Assim, daí como vocês tinham falado aí, quais são os requisitos, o que eu preciso fazer para registrar uma marca, né? Então, digamos que eu vou criar uma empresa. Quais são os 3 requisitos que eu preciso observar?
vamos usar o exemplo da CP3, então, vamos registrar a marca CP3, tá? O que eu preciso me atentar? 3 requisitos, tá? A novidade relativa, a não colidência com marca notadamente conhecida e a ausência de impedimentos, tá? A novidade relativa, por que é relativa? Porque ela tem que ser nova só no ramo que ela atua, não tem que ser nova em tudo. Não tem que ser algo totalmente novo. Não, é só no ramo que ela atua. Então, se vocês registrarem CP3 consultoria empresarial, eu posso registrar CP3 indústria de bola, vendo bola, entendeu? Não é o mesmo ramo. A gente não tá levando o consumidor a um erro. A gente está totalmente distinto, tá? Só que tem uma exceção, que são as marcas de alto renome, tá? Essas daqui, tu tem que pedir o alto renome e o INPI tem que conceder o alto renome, tá? E daí protegem todos os ramos, não importa. São 40 classes que existem de ramos diferentes, então está protegido em todos. Então a Nike, essas marcas grandes, Volkswagen, Ford, eles estão protegidos em todas as categorias. Tanto mesmo que tu faça, não vai conseguir registrar, o INPI não vai deixar, tá? E daí depois eu falei aqui, essas marcas de alto renome, tu precisa pedir para o INPI, viu o que eu disse, né? Precisa pedir. A não colidência com marca notadamente conhecida é uma marca no mundo, em outro país, não precisa estar registrada no Brasil nem pedido, entendeu? Então a Nike, se a Nike não tivesse registro no Brasil, mesmo assim eu não conseguiria, o INPI não poderia deixar. Por quê? Por causa daquela convenção da União de Paris, o Brasil se comprometeu a não registrar, a não concorrer, entendeu? Aí tem isso aí, então tem que respeitar isso, então eu não posso botar ali uma empresa chamada Nike. E o último é a ausência de impedimentos, tá? A lei da propriedade industrial, ela traz uma lista de impedimentos lá no artigo 124, que são vários daí, tá? Eu não vou citar todos aqui, mas quem quiser ver, aí eu não posso ir contra a moral, os bons costumes, eu não posso colocar, registrar ali só uma letra sozinha, perdido, algo aleatório, não posso, monumentos, a Torre Eiffel, por exemplo, não posso o desenho dela, esse tipo de coisa. Então, tem uma série ali, tá? Bandeira dos estados, moeda, papel moeda, isso não pode, não tem como registrar. Eu gosto Então, bastante de basquete, Marcelo. Eu posso registrar o símbolo do Jordan lá? Não, é protegido como marca daí, ligado à marca. Daí ele tem contrato com a Nike e tal, mas a marca pertence a ele, tá? Daquele jeito, mas não pode, né? Aí seria bom, né? Já começava por cima, né? Mas seria isso, então eu tenho que respeitar esses 3, tá? Aí mais pra frente eu falo ali, quando eu for falar do como eu posso fazer para proteger, daí eu falo como é que é o procedimento dentro do INPI para registrar uma marca. Mas seria basicamente isso, tem que respeitar. Marcelo, e aproveitando, eu posso registrar um serviço? Eu inventei um serviço novo, eu quero registrar o serviço. É um serviço que não existe. Uhum. Assim, ó, se não me engano, a CrossFit é registrado como marca, né? A CrossFit é marca, que é um serviço do treinamento deles, né? Ele registrou como marca. Só porque tu tem que ter noção que a marca não pode a marca ela não pode ser o próprio serviço. Ela é só uma designação do serviço. Então o serviço é o treinamento funcional. CrossFit é a marca, entende? Tipo assim, eu estou usando esse exemplo, mas eu não tenho nem certeza, tá? Mas digamos, só para ter uma noção de um serviço. Eu não posso entrelaçar os dois, eu tenho que deixar eles diferenciados. A marca é uma coisa, o treinamento é outra, entende? Se eu misturar os dois, eu vou degenerar ela. Esse que é o problema. Então não pode. Então não tem como eu botar um serviço. Eu até deixei para citar no final um exemplo e vou dizer agora, então, já aproveitar esse gancho. Martelinho de ouro. Todo mundo já ouviu falar. Martelinho de ouro tem a ver com funilaria, né? Uhum. Era uma marca lá de São Paulo. E eles tinham uso exclusivo. Só que degenerou tanto que se misturou com o serviço que ele já não consegue mais proteger o martelinho de ouro. Agora todo mundo pode usar. Entendeu? Tu não pode, tu tem que deixar autônomo aquela marca. Tu tem que botar serviço de funilaria. Então, esse é o problema de fazer uma publicidade muito pesada em cima. Uhum. Tu acaba assimilando e levando o consumidor a achar que aquilo ali é o próprio. Então, tu acaba perdendo como proteger isso, né? Tem essa questão. O próprio serviço não tem como, né? É isso que eu quero dizer. O próprio serviço não tem como tu registrar, porque é uma coisa autônoma, né? Tem essa questão aí que tu fortalece tanto uma marca, que aquilo vira usual na vida das pessoas, que vira, por exemplo, igual o Bombril, igual o Nescau, né? Que
Que não são os nomes do produto, né? Mas a marca virou o nome do produto. A marca ultrapassa a linha do produto, né? A Aqui-Boa, né? Não é água sanitária, né? Vai no mercado e compra a Aqui-Boa da Zavascki, mas é a Aqui-Boa, né? Então é água sanitária, é o Bombril, é esponja de aço, compra o Bombril da Solan. Então, em português até tem o nome, né, Marcelo? Se eu falar errado aqui, tu me corrige, metonímia. Né? Que é Eu falo metonímia, mas enfim, é isso aí. Eu falo. Mas o depende da região do país aí, vai sair mais acentuado. O Matheus Spindler citou o Xerox também, né? Vou lá tirar um Xerox. A cópia. Então, assim, a marca ficou tão forte que acabou se tornando um serviço. E o que isso acontece? Outros concorrentes usam isso a seu favor, digamos, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre isso também, se isso tem alguma forma de proteção, como é que isso funciona no ramo empresarial? Uhum. Só uma observação. Eu acredito que, né, quando se torna uma coisa pública assim, que tu chega e confundir a marca com o produto, acaba fazendo um marketing para a própria empresa, né? Porque vira um ditado popular, vamos dizer assim, né? Tá na boca do povo. Eu não sei se isso é vantagem, desvantagem, né? Como diz o Rafa, às vezes é uma vantagem porque todo mundo está falando teu nome, né? Tá falando do produto. Uhum. A mãe da gente manda lá comprar, né? Vai lá comprar o cotonete, vai lá comprar isso, vai comprar aquilo, né? Já diz o nome da própria marca, né? E aí que não começa, é todo mundo que sabe que o cotonete são aços flexíveis, não é todo mundo. Pois esse aí é um caso que é difícil. Eu fui aprender estudando para essa live, olha só. Não, mas assim, ó, para a lei, para a intenção da marca que ela tem, isso é ruim, é prejudicial. Tanto é que o nome disso no direito aqui, no que a gente está tratando, é degeneração da marca. Tu está degenerando ela porque tu está atrelando ela ao próprio serviço, ao próprio produto. E ela está se confundindo, isso não pode, ela tem que ser autônoma, entendeu? Ela tem que designar um produto ou um serviço. Ela já está perdendo a qualificadora dela, que é justamente isso, né? E isso ocorre, tá? Isso ocorre bastante e um pouco da atuação errônea da empresa, do marketing pesado de algum jeito. Claro, daí tem esse fator que vocês disseram, né? Acontece isso para o direito, é ruim, mas para o marketing, para as vendas, entendeu? Só que o que eu quero diferenciar isso é porque daí perde um pouco da proteção. Vou explicar um caso aqui, que é o da aspirina. A aspirina, no Brasil, hoje ela é protegida como marca, tá? Mas olha só, a aspirina é de um laboratório americano, Bayer. Quando ela foi produzida e chegaram na fórmula, eles patentearam a fórmula, que é o ácido acetil salicílico. É um negócio aí. E daí, eles fizeram um pedido de patente. Beleza, só que eles não designaram o que era aquilo ali. Eles só trataram como tablets of aspirin. Só aquilo ali. E foi indo, e foi vendendo. Aí passou o prazo da patente, aí tu vai para todo mundo. Aí tu vem os outros tubarão para vamos dividir isso aí. Aí quando chegou, eles tentaram fazer o quê? Vamos registrar a aspirina como marca. Chegou lá, o departamento americano, não pode registrar, porque tu está querendo postergar a tua patente, não pode isso, porque tu estava tratando aquilo ali como aspirina. Então lá nos Estados Unidos não é registrado como marca, aqui no Brasil é. Por quê? Porque a legislação é diferente, tá? A gente, como eu falei, aquele acordo internacional ele só prevê uns princípios, algum mínimo que tem que ser protegido. Mas cada país é soberano para fazer as suas leis e como que vai ser regido, né? Só que daí eles se comprometem a não deixar a concorrência desleal tomar conta. Então esse foi um dos casos assim, tipo, que me chamou bastante atenção, né? E acontece, e no Brasil, como é que funciona a legislação aqui? No Brasil, a gente não perde, tá? Não perde a extinção da marca. Então, digamos assim, degenerou a marca, tá? Igual o produto, igual o cotonete ali, vai perder a proteção? Não. Mas por que não? Porque a própria lei da propriedade industrial é que prevê quais que são as causas que vão levar à extinção da marca. Então, fora daquelas causas, não tem outras causas legais, tá? Então, quais que são? É a caducidade, que daí é a falta de uso, entendeu? Eu parei de usar porque fechei a empresa, mas eu não fui lá e revoguei e renunciei à marca. Deixei ela lá, aí parou de usar, alguém registra, daí eu digo, olha, parou de usar. Isso aí aconteceu com o jet ski, que antes era uma marca, eles pararam de usar, caiu, aí agora a moto aquática é tudo jet ski. A ausência de procurador titular no Brasil. Então, se é uma empresa internacional
que faz o registro de marca aqui, se não deixar nenhum procurador daqui também perde, para responder pela marca, no caso, né? E também a expiração do prazo ali, que é de 10 anos, como eu falei, se tu não pedir a prorrogação, aí tu perde ali também, daí outro que vem registrar pode pegar. E também a renúncia, se eu vejo que não deu certo a minha marca, eu registrei, que não está vendendo, tudo, eu vou lá e desisto. Então eu renuncio àquele direito que eu consegui. Então são só esses 4. Tá, então, Marcelo, o que acontece? Se não perde, eu não vou poder usar nunca, isso mesmo que degenere? Não, por quê? Porque o INPI e até o Poder Judiciário ele flexibiliza. Mas como é que ele flexibiliza? É deixando registrar e deixando as pessoas usar esses termos. Foi o que aconteceu com o martelinho de ouro. Eles tentaram proibir que outros usassem e registrassem, não conseguiram. No Poder Judiciário não conseguiram, já degenerou. Os outros podem usar também, porque tu confundiu com o próprio serviço. Daí o INPI, o que ele fez também? No caso dos cotonetes, botar na internet cotonete, botar imagem, vai aparecer bastonetes, topsnetes, com nets no final, mudando ali o prefixo, botando nets, cotonete. E se tu pesquisar propriamente por cotonete e botar no shopping do Google, vai aparecer cotonetes e outra marca. Cotonetes, outra marca. Então poderia a Johnson Johnson, né, que é a empresa dona do cotonete, da marca cotonete, pedir que cesse e entrar com uma indenização, alguma coisa? Não, por quê? Porque degenerou. Porque já se confundiu tanto com o próprio produto que tu não consegue mais proteger. Então isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Depende do ponto de vista. Só que quando bate o olho, tu vê de cotonete, é aquele ali. Né? Então tem esses dois lados da moeda. Mas extingue a marca? Não, não extingue, mas flexibiliza. Então eu não posso entrar com ação para parar, né, de usar a marca. É isso que acontece quando degenera, né, quando mistura. Perfeito. Ô Marcelo, e hoje com o mundo digital, com o e-commerce, com o Google na palma da mão aí, é mais fácil de a gente descobrir quando alguém está usando a marca da gente indevidamente, quando existe algum, sei lá, um produto similar, alguma marca similar, né? E tem algumas outras formas de se fazer isso, de se pesquisar isso no mercado, de entender se alguém está usando devidamente. Isso acontece muito, eu vejo, né, com músicas. E às vezes algum vídeo, quem gosta de futebol entra no YouTube, tem algum vídeo liberado de momentos do jogo, daqui a pouco some porque os direitos autorais eram do comprador do jogo. Enfim, músicas também acontece bastante, né, de tu regravar alguma coisa. Então existem, enfim, inúmeros casos, né? Mas tem alguma forma de... A minha pergunta é, o empresário ele tem que estar sempre ele olhando ou tem algum órgão que fiscalize e diga, não, aqui está tendo algum problema? Tá, para responder essa pergunta, João, eu vou ter que voltar um pouco e vou explicar um pouco amplo aqui, tá? Para a gente chegar no conceito. Lembra que eu estruturei o direito autoral e o direito à propriedade industrial, né? Quando se trata de direito autoral, eu quero explicar aqui, eu falei já dos 3 sistemas que vigoram, não, declarativo, atributivo, não, né? Acho que não. Não, né? Então, assim, ó, quando a gente quer proteger esses direitos, né, da propriedade intelectual que eu falei, tem 3 sistemas que vigoram, tá? O sistema declaratório significa o quê? Significa que quando eu fiz, já é meu. Eu não preciso registrar. Já é meu. Só que se eu registrar, vai ser algo a mais, uma prova a mais, né? Só porque desde a hora que eu crio, já é meu. O sistema atributivo é o sistema que eu tenho que registrar para ser dono. Então, se eu não registrar, eu não sou o dono. E o terceiro é um misto dos dois, tá? Eu tenho uma proteção criando, mas eu também tenho que registrar. Então, é um misto dos dois ali, tá? É um pouco mais complexo isso aqui e ele tem umas nuances diferentes aqui. Mas vamos focar nesses dois. Então, o declaratório e o atributivo. No direito autoral, é declaratório. Tá? Eu não preciso registrar. Eu fiz a música, eu provei que fui eu que fiz a música e alguém roubou, alguma coisa assim, ela é minha. Essa música fui eu que criei. O livro fui eu que criei. É declaratório. Tá? Acontece nos computadores também, programas de computadores. Um pouco por causa daqueles roubos que teve lá, que a gente estava até comentando esses dias no Vale do Silício. Então, eles estruturaram a norma como declaratório. Então, fui eu que criei, para coibir um pouco esse tipo de roubo, hacker, esse tipo de coisa. Fui eu que criei, provei que eu criei. Primeiro, é declaratório, não precisava ter feito o registro. Porque tem o programa de computador terminando, hackeia, vai lá, registra primeiro, pô, tomei, né? Por causa disso. E já na propriedade industrial, o sistema é atributivo, eu preciso registrar, e é por isso que a gente fez essa live. Precisa registrar, para ter essa segurança, precisa registrar, tá? Lá no direito autoral, o prazo aí é 70 anos depois da morte.
ainda fica, depois cai em domínio público, 70 anos depois da minha morte, que a minha obra, uma música que eu fiz, que cai em domínio público, que daí outros músicos poderão tocar sem pagar os royalties, o ECAD, o que precisar pagar lá, sabe? Que daí é na parte de direito autoral lá, tu tem que pagar para poder tocar aquela música comercialmente. Então, só cai em domínio público 70 anos. Então, só livros antigos a gente encontra aí bem barato, os Espíritos das Leis, aqueles mais antigos, assim, filosóficos, aí tu encontra bem baratinho, porque já está em domínio público, qualquer editora pode fazer, entende? Aí agora as coisas mais recentes, não, tem que pagar os direitos autorais, né? Então, por que a gente está fazendo essa live aqui e a importância do registro? Porque o sistema das marcas é atributivo, tem que registrar. Mas como é que é feito, então, esse registro e também como é que é feita a proteção, né? Então, assim, ó, as etapas são o seguinte, eu deposito meu pedido de marca. Falo assim, ó, INPI, eu quero depositar minha marca. Depositei. O INPI, ele paga a taxa, né? Já tem que entrar pagando, já, né? Sim. Né? Já entra pagando, paga a guia de recolhimento da União. Paguei. O INPI vai avaliar e vai dizer o seguinte, olha, já está acabando o tempo aqui, né? O INPI, ele vai avaliar e vai dizer o seguinte, ó, temos 10 minutos. Pois é, eles são, pagou a guia e os documentos estão corretos. Eu publico na revista da propriedade industrial, que é como se fosse um diário oficial do INPI, e vai abrir o prazo de 60 dias para quem quer que seja dizer que aquela marca ali está confrontando a minha marca, está atrapalhando ali, coisa, 60 dias então. Daí, passado esses 60 dias, o INPI faz um exame material, que daí ele vai ver se aquela marca vai contra a lei, vai contra aqueles impedimentos, se bate com marca notadamente conhecida, de alto renome. Ele avalia tudo isso. Se está tudo ok, ele vai conceder a marca, ele emite um certificado de concessão e daí tu paga mais uma taxa pelos primeiros 10 anos. Tá? Então, acontece isso. Aí, o primeiro ato para a defesa, então, seria dentro desses 60 dias. Tá? Se eu não fiz dentro desses 60 dias, eu tenho até 180 dias da expedição do certificado de concessão ali, né, como está os primeiros 10 anos, eu tenho 180 dias para entrar com processo administrativo de nulidade, que é dentro do próprio INPI, é administrativo. Eu mando para o INPI. INPI, esse processo aqui ele é nulo porque ele vai contra o que está na lei ali. E quando o processo é nulo, é como se nunca tivesse acontecido aquilo ali, tá? Porque contrariou a lei, ele é tirado do ordenamento, ele nunca valeu, como se nunca tivesse sido protegido. Então, esse é a segunda oportunidade que eu tenho, 180 dias depois que deu o registro. E judicialmente? Judicialmente eu tenho um prazo de 5 anos a contar do registro, ali da expedição do certificado, né, do início dos 10 anos, 5 anos para pedir uma nulidade desse registro. Daí eu entro judicialmente, tá? Foi o caso que aconteceu agora com a Dorflex, até postamos no Instagram do Coelho Advocacia, que foi isso, que a Dorflex entrou contra o outro laboratório, a Dorflex não, né? O laboratório farmacêutico, que é dono da marca Dorflex, entrou com processo de nulidade, daí corre na Justiça Federal, porque o INPI é um dos réus, junto com os laboratórios, porque o INPI ele concedeu aquela marca, então ele estava errado, contra a lei, então ele é um dos réus. E como ele é uma autarquia federal, daí corre na Justiça Federal. E eles entraram e conseguiram a nulidade do processo da Doralflex e Neodoralflex, né? Conseguiram a nulidade. Então, qual é o prazo? 5 anos da expedição do registro. Aí eu tenho para entrar com essa ação aí. Então, teria então três formas. E também, quando não é registrada a marca, eu posso notificar a pessoa, tu não registrou essa marca aí, e a minha já está registrada, tu está me atrapalhando. Notifico. Tu para de produzir, tu tira de circulação, tu tira do Instagram, tu tira de tudo, no prazo de 10, 20 dias, sob pena de eu entrar com a ação e pedir o dano moral. Né? Porque daí gera dano moral o uso indevido da marca. É um outro tipo de ação. Uma pergunta interessante aqui, o Fabrício está fazendo. Existe registro de páginas de redes sociais, canais no YouTube? Tem essa proteção, tem esse registro? Como é que funciona? A marca, ou registra ela como uma marca e depois tu usa como tu quer? Se tu tem uma marca atrelada ao serviço, sim. Mas se é o teu pessoal, não. Como marca. A não ser que tu tenha uma marca com o teu nome, algo do tipo, né? Prestando algum serviço ou vendendo algum produto, mas o canal em si, não. Acredito que não. Nunca vi. O canal, no caso, é o nome da marca daí, né? Se eu criar, por exemplo, o CP3 Consultoria no YouTube, eu estou protegendo a CP3 Consultoria, né? Aí tu tá enriquecendo ali o mundo ali artístico, né? Tu tá criando
tu tá criando científico também, digamos, do que tu tá fazendo, então tu tá protegido pelo direito autoral. O que tu colocar lá, tu não pode ser reproduzido indevidamente ou outros lugares. Então, já é um outro tipo de proteção. Lá no direito, cai lá no direito autoral. O que tu produziu, né? Então, veja, tu não precisou registrar esse vídeo aí para ele ser teu e ser protegido, entendeu? Então, se tu for usado aí de uma certa maneira O pejorativa, né? Luiz, o Luiz Garcia está falando também para ver os prejuízos de uma invenção não devidamente protegida, é só buscar pela história do brasileiro que inventou a Bina. Diz ele que bem polêmico. A Não sei Bina? se tu sabe, conhece essa história aí. Não, não tem caso. Vamos botar o Luiz aqui na live para ele explicar para nós. Eu tenho que explicar Cara, para ele. e assim, eu falei lá no início, né, do filme, que é uma história real do cara que inventou o limpador de para-brisa, cara, e assim, roubaram, digamos, a propriedade dele, né, a patente. Ele ficou a vida inteira tentando provar que ele era o dono daquela patente, ele perdeu a família, perdeu tudo. Inclusive, Marcelo, ele se autodefendeu no tribunal, ele não tinha dinheiro para pagar o advogado, né? E ele era um cara muito fissurado que, tipo assim, a Ford chegou na casa dele e falou, cara, vamos acabar com esse assunto, eu te dou 3 milhões de dólares e deu. Ele, tá, mas eu vou ser o dono da patente? Não, ele, tá, então não quero. E aí ele foi pro tribunal, depois de um tempo ele ganhou. Então, assim, quem gosta do assunto, assim, um filme muito bacana, tá? Assistam aí que vai valer a pena. E o Joel, eu queria aproveitar só rapidinho, esses minutinhos finais, para falar outra coisa. Que, gente, assim, ó, o uso indevido de uma marca, que uma marca está registrada, coisa, é crime, tá? Crime pela lei da propriedade industrial, pena de detenção, tá? As penas são pequenas, mas é um processo crime, tá? E também, além de ser um processo crime, tem o seu reflexo na esfera civil. Na esfera civil, daí a indenização, é quando dói no bolso, né? Então, tu usar indevidamente uma marca, ela te gera dano moral, e esse dano moral é presumido. O dono da marca não precisa ficar lá no juiz lá chorando, ah, eu sofri isso, sofri aquilo, não. Gera um dano moral para o proprietário da marca, que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica sofre dano moral, tá? Súmula 227 do STJ, isso é pacificado. E então, assim, eu entro, peço dano moral. Eu peço primeiro o quê? Que o juiz mande cessar sob pena de multa. Pare de usar minha marca. Tá? O nome dessa ação é ação de contrafação de uso de marca. Corre na Justiça Comum Estadual, porque o réu é só quem está usando. Então, não entro contra o INPI, é só quem está usando indevidamente a minha marca. Eu entro contra ele e falo assim, ó, o juiz, manda ele parar de usar minha marca e fixa a multa diária se ele estiver usando, de tantos mil, dependendo do valor econômico que tiver agregado. Pare de usar. O juiz vai determinar, vai correr o processo, no final ainda vai condenar por dano moral, né? Depender daí vai ver o quanto o valor está envolvido, tudo, né? Daí ele vai ponderar certinho quanto que vai ser esse valor. E também dano material se eu conseguir provar que eu perdi dinheiro ou que eu deixei de ganhar dinheiro por causa daquele uso indevido. Então tem esses dois danos na esfera civil. Então tem a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. Então tome cuidado. Se vai fazer uma marca ou algo do tipo, pesquisa no Google, pesquisa sempre, vai no INPI, né, contrata uma pessoa especializada para fazer isso para ti, mas sempre tome cuidado. Tem uma amiga que lá no início dela, ela criou uma marca ali numa construtora e uma menina lá do Nordeste chamou ela e disse, ó, tu tira, se não parar de usar eu vou entrar pro processo. E ela foi obrigada a refazer tudo. E daí ela refez, claro, tem que refazer, né? Senão a bomba pode ser grande. E sempre deixem protegido, sempre façam o registro e protejam e cuidem do prazo, 10 anos, né? E vai renovando, porque, cara, se passa o prazo de 10 anos, tu não renovou, alguém foi, cara, isso aí dá uma discussão judicial que é quase sem fim. Vai. E daí tu vai sem saber se tu vai ser o dono da marca, se não vai, se tu investe mais, se tu não investe. Isso é um prejuízo assim que é imensurável, talvez, né? Que vocês sabem mais que eu, o esforço que é, né, construir uma marca. Claro, tu leva tempo para consolidar, né? Não é fácil, né? Todo começo ele é difícil, né? Até tu conseguir te consolidar no mercado e se tu faz isso aí por um longo período e tu não tens a proteção devida, tu pode ver isso tudo perdido aí. Vem um oportunista, pega a tua marca e diz, manda tu fechar, né? Então é complicado. Ô Marcelo, temos aí 2 minutos, né, mais ou menos. O Instagram daqui a pouco derruba nós aí. Então, cara, queria te Salva a agradecer. live lá, né? Não sei como é que faz.
Aproveita para salvar isso aí, como é que faz. Queria te agradecer imensamente aí, cara, Pela essa aula aí, né, que nos desse. tivemos uma aula aí e realmente, cara, tenho certeza que contribui muito, né, para o conhecimento. Quem está interessado, né, em fazer um registro de uma marca, então, enfim, temos 20 segundos aí, cara, muito obrigado mesmo. Vou deixar salvo a live aí e sucesso para ti. A gente vai trocar, vai fazer outras aí, beleza? Obrigadão. Beleza. Parabéns para vocês aí também. Muito boa iniciativa aí mesmo, tá? Parabéns. Obrigado pela oportunidade e Pô, mas show de bola, né, tá? Tamo Valeu. junto. É isso mesmo. Valeu. Só agradecendo mesmo. Valeu.